Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje é dia daquele vídeo maravilhoso onde eu dou 7 motivos para você adquirir um determinado material. E hoje eu quero te dar 7 motivos para você adquirir a Bíblia Missionária de Estudo, uma Bíblia publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, vale muito a pena. Ela traz recursos essenciais para você, missionário. Agora eu quero abrir um parênteses. Sabia que todos nós somos missionários? É isso mesmo. O ID do Senhor Jesus é para todos nós. Alguns têm chamados missionários em outros países, em lugares longínquos, mas talvez você tenha um chamado a pregar o evangelho aí na sua vizinhança. Então, uma Bíblia para todo mundo. Olha que interessante, né? Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos para os 7 motivos. O primeiro motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia Missionária de Estudo é os estudos que ela possui com um foco missionário. É isso mesmo. Quando você começa a folhear essa Bíblia, ela tem alguns estudos muito interessantes aí nesses quadrinhos azuis, né? Ela tem esse azul destacado e esses estudos você encontra praticamente em todos os livros, estudos assim bem intencionais, trazendo temas específicos para te ajudar nessa compreensão da obra missionária, a missão de pregar o evangelho. Então, geralmente aí tem uma passagem bíblica que ela foca, e aí esses estudos aí, boa parte dos livros você encontra temas específicos. Quando você chega no Novo Testamento, aumenta a quantidade desses quadrinhos e são bem direcionados a trazer aspectos dentro da visão missionária, dentro da obra missionária, que é um chamado aí que todo cristão tem de pregar a palavra. Como eu disse, alguns têm um chamado de pregar em outros países, em fazer missões mesmo, né, pregando a palavra para as tribos indígenas que estão lá naqueles lugares mais remotos, mas tem outras pessoas que possuem um chamado mais local de pregar a palavra, e aí cada um tem um chamado específico. O segundo motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia Missionária de Estudo são as notas de rodapé que ela possui, e são notas muito bacanas no sentido de também trazer 3 focos nessas notas. Quais são os focos que essas notas de estudo apresentam? Bom, o primeiro foco dessas notas de estudo é a dimensão missionária que você vai encontrar. Sempre vai fazer alusão sobre essa dimensão missionária nas passagens bíblicas. O segundo foco é o significado do texto. Ela vai trazer explicações do texto bíblico, explicações claras e bem aplicáveis para você pregar o evangelho. E o terceiro foco é a centralidade em Cristo. São notas que sempre vão trazer a pessoa de Cristo no centro, que é o objetivo da Bíblia, apresentar a vida, a obra e tudo aquilo que Jesus fez por nós e continua fazendo. Então, são notas muito específicas, tem livros aí que tem bastante notas, então vocês percebem aí que elas estão na cor azul, bem destacada, abaixo do texto bíblico em 2 colunas, é texto corrido, o subtítulo aí na cor azul, o número do capítulo, e as notas também na cor azul, bem destacada, para você não perder nenhum detalhe daquilo que a Bíblia vai apresentar. O terceiro motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia Missionária de Estudo na sua biblioteca são as introduções que ela possui aos livros. Gente, eu já retirei muito estudo dessas introduções, são muito práticas, ao mesmo tempo profundas, bem fáceis de compreender, e ela traz aí pontos como uma introdução, o conteúdo, a estrutura, que é um esboço de cada livro, a relação desses livros, de cada um dos livros com outros livros da Bíblia, e tem um ponto muito interessante que é a significância missionária desse livro. Então é uma Bíblia que foca em trazer aspectos para as missões, para o missionário, enfim. Todos os livros, os 66 livros da Bíblia, possuem essas introduções a cada livro. Bom, o quarto motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia Missionária de Estudo na sua biblioteca são os quadros e mapas que ela possui ao longo do texto bíblico, sempre com um foco missionário. Então talvez você está aí folheando a Bíblia, você está aí fazendo pesquisas e você vai se deparar com esses quadros. Vale ressaltar que no início da Bíblia nós temos um índice geral e também temos um índice tanto das reflexões, que são aqueles estudos com foco missionário, como também os mapas e quadros que vocês vão encontrar ao longo do texto bíblico. Isso é muito interessante. É uma Bíblia que tem esse foco em te ajudar a crescer na graça, no conhecimento da verdade, trazendo essa temática das missões ou da missão de pregar o evangelho, de fazer discípulos por todos os lugares que nós
estivermos. O quinto motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia missionária de estudo na sua biblioteca são os estudos introdutórios, sempre com um foco missiológico para te ajudar a compreender as Escrituras. Então, depois aí de uma apresentação geral, depois aí de um prefácio, a tradução Almeida, Revista Atualizada, que é a tradução dessa Bíblia, tem um estudo aí sobre o papel missionário das Escrituras e o tema missionário das Escrituras. Além do enredo missionário das Escrituras, são 3 estudos fundamentais para você de cara já ter uma compreensão da importância da missiologia ou das missões, também baseadas na palavra de Deus. São estudos muito bons, com bastante referências bíblicas, traz de forma panorâmica esse tema dentro da Bíblia, os 3 temas propostos. Então é bem importante esses 3 estudos. O sexto motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia missionária de estudo na sua biblioteca é uma concordância temática abreviada que ela tem no finalzinho. Então quando você chega aí em Apocalipse capítulo 22, ela já entra na parte de auxílios, né? E aí você vai ter uma concordância temática abreviada, onde você vai ter uma seleção de termos e dos temas mais significativos do Antigo e Novo Testamento, ordenados alfabeticamente dos lugares mais importantes em que se encontram. Então, aí você vai ter, por exemplo, estudos organizados em forma de temas, como, por exemplo, a vida de Abraão, sobre água, sobre caminhos, sobre cantar, sobre batizar. São estudos feitos aí com base nessa temática, cada tema organizado com referências bíblicas, passagens bíblicas e também tópicos para te ajudar a ter essa compreensão. E por fim, o sétimo motivo que eu quero te dar para você ter a Bíblia missionária aí na sua biblioteca, os estudos práticos sobre missiologia que ela possui no final. Então, após aí a concordância temática, nós temos aí tabela de pesos e medidas, temos um plano de evangelização pessoal e depois tem um apêndice onde nós vamos encontrar vários estudos muito bons para você ter mais uma compreensão sobre a parte prática da missiologia, a parte prática de fazer missões, enfim. Então tem um estudo aí muito legal, inclusive se você quiser saber um pouquinho sobre o que é capelania, tem um estudo aí. Você está vendo aí na tela do seu dispositivo, tem aí algumas dicas, tem um glossário missionário e no final ainda a gente tem um encarte, né? Trazendo mapas, trazendo gráficos, trazendo tabelas sobre as religiões no mundo, sobre os grupos de evangélicos que existem, sobre missão e evangelização. Gente, ainda tem aí alguns estudos também muito legais sobre como é a pregação do evangelho em todo o mundo. Esse encarte é muito bacana, tem também aí um pouquinho sobre como anda a perseguição religiosa em todo mundo. Gente, tem muita coisa bacana, é um encarte especial. Então, é uma Bíblia muito importante, eu recomendo. Eu comprei essa Bíblia em 2020 e assim, é uma Bíblia que muita gente não dá o devido valor, mas ela tem estudos muito bons para te ajudar a cumprir o ID do Senhor Jesus de fazer discípulos em todos os lugares. Essa é a Bíblia Missionária de Estudo, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Essa é a dica de leitura que nós damos hoje para vocês aqui no nosso canal. Se você quiser adquiri-la, na descrição do vídeo tem um link. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Que Deus te abençoe. Até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.